Os podre de pobre. Que é good, nós não rap. Na rebate, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. E aí, seus podre? Fala, pobraiada. Oi, galera. É isso aí, galera, para o 9º episódio aí dos Podre de Pobre. Hoje a gente vai falar de diversificação, tema muito relevante aí para todo mundo que está interessado em investimentos. E como sempre, vamos começar com o podre da semana, que essa semana é meu. E eu vou falar do meu início na Bolsa de Valores. É uma história não muito diferente aí da história da grande maioria, né? O ano é lá por volta de 2009, quando eu comecei a mexer naquele tal de Folha Invest, uma ferramenta que foi muito utilizada nessa década aí, lá pela maioria das pessoas que começaram a se interessar por Bolsa de Valores. Esse eu brinquei muito, viu? Cabe dizer que nessa década aí, boa parte dos brasileiros começou a descobrir o que era Bolsa de Valores, né? Que existia uma Bolsa de Valores, porque o Brasil, nessa época, ganhou o famoso Investment Grade, grau de investimento aí das agências internacionais de avaliação de risco. E assim, para quem não conhece e está mais familiarizado, por exemplo, com futebol, é tipo um Cartola FC do mercado financeiro. Você entra lá, você começa a fazer a sua carteira de ações virtual. Isso contribuiu muito até para a minha visão aí de que comprar ação é uma aposta, né? Na época, ao invés de ter elas como patrimônio para o longo prazo. Porque a coisa lá era uma competição. Você comprava, montava sua carteira, ficava lá comprando e vendendo e vendo o seu desempenho no ranking em relação aos outros usuários. Milhares de usuários aí. Mas a proposta é legal, né? De você ter um sistema que você pode testar antes de você botar dinheiro real mesmo. É bom para a gente, para o pessoal ir aprendendo, mas a filosofia que aquilo incute na sua cabeça é que não é tão legal. O engraçado mesmo era ver o ranking, cara. Porque era tipo assim, você olhava lá nos líderes e era ganhos de 1000%, tá? Uma ordem absurda, assim, em poucas semanas. Aí eu ficava era me perguntando lá, o que esse pessoal tá fazendo aqui com dinheiro virtual, né? Por que não vai lá e põe dinheiro lá e vai ganhar 1000% na bolsa, né? Mas enfim, foi assim que eu comecei a mexer com ações. Alguns anos depois, ali ganhando um pouquinho de dinheiro, eu fui lá para as corretoras, né? E sem melhores informações, eu fui direto nas carteiras recomendadas dessas corretoras. Na verdade, uma corretora que eu entrei e tinha lá as suas carteiras recomendadas. E o legal é que as carteiras recomendadas eram assim, 20% no mês, aí no outro mês 30%. Pô, aí eu pensava comigo, né? Renda fixa é o cacete. Agora que eu se consagro aqui nesse negócio, né? E começou a bad trip, né? A primeira das minhas bad trips com ações. Aí primeiro eu fui descobrir, por exemplo, que a tal carteira recomendada, ela era meio que uma propaganda enganosa, assim, porque o que acontece? Os caras ficavam girando ela toda semana. Toda semana mudava. Entrava tipo 4 ações e saía 3 toda semana. Então você imagina as transações e a quantidade de corretagem, né? Para você ficar comprando e vendendo ali aquela carteira o tempo todo. E nessa época, a competição entre as corretoras não era tão acirrada, né? E as taxas de corretagem eram bem mais altas do que hoje em dia. Justamente. Então, assim, para os caras, em um mês, era um total talvez de umas 50 movimentações na carteira deles. Só que o pior é o seguinte, não tem como eles colocarem o custo dessas corretagens na rentabilidade da carteira deles, porque isso depende muito do volume, né, de capital ali girado por cada um. Eu posso montar uma carteira de 100 mil reais com aquelas ações, eu posso montar uma carteira de 10 mil, de 10 milhões. Então eles faziam a conta da carteira recomendada só com a rentabilidade composta ali de cada uma, né, ponderada ali de cada uma das ações da carteira. No meu caso, que estava mexendo com pouco dinheiro, era muito comum ali a corretagem comer toda a rentabilidade da carteira. Então eu fiquei um pouco desiludido, né? Aqueles números lindos de rentabilidade lá, a carteira tinha que ser já milionária para se aproximar daquilo, que era um número teórico. A carteira podre de pobre mesmo, né, que era a minha, ela ia ter todo o rendimento comido pela quantidade de negociações ali com aquelas taxas de corretagem. Então eu comecei a ficar assim, meio desiludido com aquelas indicações da corretora e comecei a fazer as coisas da minha própria maneira, né, da minha própria cabeça que não tinha informação nenhuma. Aí é que eu fui pro saco mesmo.
Aí eu fiz coisas como descer abraçado com a OGX até os centavos. Achava que o papel estava lá para a gente comprar barato e eventualmente vender mais caro, simplesmente. Eu só pensava assim, pô, um dia isso vai sair dos centavos aí, vai dar algum lucro para mim e vai subir acima do meu preço médio, né? No livro do Peter Lynch tem uma dica que ele fala que a ação não sabe que você tem ela. Então ela não vai subir só porque você comprou. Justamente. É o tipo de coisa que as pessoas deviam aprender no começo, né? Então eu fiquei uns meses aí nessa peleja, até que você, Zusa, clareou meu caminho aí numa conversa que a gente tinha. Eu nunca mais esqueço a hora que você me falou assim, cara, você tem que querer comprar a ação cada vez mais cara, não cada vez mais barata. Cara, essa frase entrou na minha cabeça assim como uma granada, sabe? Deu uma explosão lá na minha mente, eu comecei a pensar assim, primeira coisa que falei, cara, o que ele tá falando, né? E depois eu fui desenvolvendo internamente aquilo que você falou e aí a gente começa realmente a ver as coisas, né, de uma forma totalmente diferente, a ver as ações como um investimento de longo prazo e que a gente pode ir acumulando aos poucos e com paciência e um pouco de estudo, né, os frutos aparecem no longo prazo. Mas e aí isso eu acho já que era uma coisa da filosofia Baster, né? já era quando os usa, já era Tava quando os engolindo ali na usa, época, né? Esse aí já era a filosofia Baster. Depois já a era lá gente... para os idos de 2012, quando os usa já tinha sido introduzido aí ao site. Convertido. Mas eu acho que No aí começo você vira um secto, né? Depois você começa a pensar um pouquinho o que vale, o que não vale, mas é muito bom. Não, o Baster é excelente. Para iniciantes, então, ajuda muito a pôr a cabeça no lugar. E aí uma coisa que eles defendem muito, e é o gancho aqui para o nosso tema, é a questão da diversificação dos investimentos, que é você ter uma carteira com vários ativos. É lógico que não é simplesmente você sair comprando qualquer coisa, é você ter ideia do que você está querendo comprar, compor ali o seu patrimônio, mas que esses ativos sejam realmente distribuídos em percentuais que te protejam de uma crise, de alguma coisa, ou até mesmo dos seus próprios erros, né? Então a ideia é a gente começar falando aí da diversificação e tentar desmistificar um pouco aquela questão de que a diversificação limita os seus ganhos, o seu potencial do seu patrimônio. Eu queria que vocês falassem um pouco aí sobre essa questão aí da limitação da diversificação que ela traz. O que vocês acham sobre isso? Então, o que eu acho sobre diversificação é que é uma ferramenta extremamente poderosa para você diminuir os seus riscos, né? Porque se você coloca todos os ovos numa mesma cesta e a sua cesta cai e os ovos se quebram, você está numa situação bem complicada. De fato, talvez não seja o modo mais rápido de ficar rico, né? De você rachar, de ganhar dinheiro, mas é o modo mais prudente de você construir patrimônio ao longo do tempo, porque você consegue manter o seu retorno diminuindo bastante o seu risco, né? Você melhora a sua razão retorno sobre o risco. O Ray Dalio, que é um investidor muito famoso, ele tem um vídeo no YouTube. Na verdade ele fala isso diversas vezes, né? Mas tem um que é curtinho, que se você pesquisar no Google Ray Dalio Holy Grail, você vai ver lá o vídeo. E o problema é que está em inglês, eu não sei se dá para legendar, mas você deve achar mais alguma coisa do Ray Dalio aí sobre isso. E ele mostra, né, num gráfico de maneira bem didática, como que o risco ele diminui com o aumento do número de ativos, mas principalmente quando esses ativos eles não são correlacionados entre si, né? Quanto menos correlacionados, melhor a diminuição, o poder de diminuição de risco da diversificação desses ativos, né? Então, assim, a minha visão é diversifique para mitigar os riscos de colocar todos os ovos numa mesma cesta. E um outro aspecto importante também da diversificação é fazer o bom uso de uma propriedade dos ativos, que é a convexidade, né? O que é a convexidade? Quando um ativo ele sobe, ele não tem um limite superior para poder subir. Ele pode subir 100%, 200%, 300%, 400%,
não tem limite, ele pode subir infinito, né, se a gente esperar tempo suficiente. Para baixo, ele tem um limite que é 100%. Se você não tiver alavancado, o máximo que você pode perder é aquele dinheiro que você colocou lá, né? Não tem como você perder a mais que isso. Então, se você faz uma cesta de ativos convexos, você consegue aproveitar essa propriedade melhor e consegue se expor a ganhos maiores dessa forma, né? Porque você vai estar em diversos ativos, mesmo que, vamos supor aí, numa carteira de 20 ativos, que um desses ativos vá a pó, você tem outros ativos que têm o potencial de ir a infinito, né? Então, diversificar é bom para proteger, mas também ajuda a explorar melhor a convexidade dos ativos. Eu acho que, em suma, o que você falou aí é que, no longo prazo, algumas estrelas que você tiver na carteira vão compensar em muito aquelas que foram mal, né? As poucas ações boas vão valer muito mais do que as que quebraram ou que viraram zero, né? E não tem como. Quando você compra, você não tem como saber o que vai ser bom, o que vai ser ruim, porque o futuro vai mudando, as condições vão mudando. É muito comum umas que você nem espera que vão dar um resultado muito bom, quando vê, tem um resultado excelente, e outras que você tem muita expectativa em cima delas, não acontece nada, né? Passa anos e elas ficam no mesmo lugar. E assim, quando você coloca numa só, vamos dizer, quando você diversifica, você nunca vai ficar rico igual alguém que colocou tudo numa só, né? E deu certo. Mas esse cara que está colocando tudo numa só, ele está correndo um risco enorme, né? De dar errado. E a maioria das vezes vai dar errado. Eu acho que isso aí é a raiz, isso aí que você falou, a raiz da falácia, né? Eu acredito que isso seja uma falácia. Eu vejo dessa forma, meio que um sofisma, que a diversificação, ela limita o seu potencial. Ela limita considerando que você talvez se ache um sujeito que vai dar uma cacetada, comprar uma porrada de Bitcoin quando ele está valendo 1 centavo e vai conseguir vender eles a $100 mil. E assim, gente, é uma fantasia, convenhamos. Essa concentração psicologicamente já te leva ao medo de perder aquele lucro que você já conseguiu. Então, se você coloca todo o seu dinheiro em alguma coisa e aquilo valoriza 100%, você já vai ficar louco para tirar aquele seu dinheiro dali. Você quer proteger, embolsar aquele lucro. Então, tem um fator psicológico que entra aí também, que torna virtualmente impossível você concentrar e se dar bem. Porque aqueles lucros vultosos de um ativo concentrado, de um patrimônio concentrado, e que caso você tenha acertado e o ativo explodiu, mas você vê aquilo lá dando 100%, 200% de lucro e você vai lá e vende. Você quer proteger aquele lucro que você... Você nunca vai pegar uma 10-bagger, né? Uma 20-bagger. A psicologia financeira diz que Não o ser permite, humano né? tende a ser corajoso no prejuízo, né? Você quer, igual o podre que eu falei aí, né? Você abraça aquela ação que está desvalorizando e vai embora com ela até os centavos, considerando que algum dia você vai recuperar aquele prejuízo. Mas se aquilo começa a subir 10, 20, 30, 40, 100%, 200%, poxa, o dedo coça para você vender e embolsar aquele lucro. E aí você imagina concentrado num ativo só, todo o seu patrimônio num ativo só, tendo uma valorização dessa, como é que você espera chegar nos 10 mil por cento? Analisar um gráfico histórico para o lado esquerdo é fácil, mas você ali, diante de um futuro que você não sabe se aquilo que já subiu 100% vai voltar tudo, ou se vai lá chegar nos 10 mil por cento, 99% das pessoas não tem condições psicológicas de aguentar isso. Você não aguenta, né? Você vende antes. Ninguém aguenta. É muito difícil. Então, assim, é por isso que eu acredito que a limitação do seu retorno na diversificação acaba sendo quase que uma falácia, porque funciona para tão poucas pessoas e são exceções das exceções, que é muita presunção você, podre de pobre que está nos ouvindo aqui, achar que você vai conseguir dar uma cacetada, que você não precisa diversificar. Tem uma frase célebre do Warren Buffett que fala que diversificar é para quem não sabe o que está fazendo. Justamente, é para todos nós que a gente não sabe o que estamos fazendo. Quanto tempo a gente passa estudando empresas, estudando
os nossos investimentos, quanto tempo a gente passa analisando a economia, macro, micro, para a gente tomar decisões certas de investimentos. Não tem como, gente. A gente tem conta para pagar, a gente tem trabalho aí, horário para cumprir, né? Então a gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance. E isso passa diretamente aí pela diversificação, porque é uma forma de você conseguir uma parte desses retornos, você tendo algum estudo, você consegue eventualmente acertar e colocar algum ativo que vai valorizar muito na sua carteira, vai ser muitas vezes responsável pelo grande retorno da sua carteira no longo prazo, e você consegue limitar os seus prejuízos naqueles ativos que você vai eventualmente errar, porque a gente vai errar, a gente vai colocar às vezes uma empresa que vai dar errado, que vai quebrar, que vai virar uma empresa ruim ao longo do tempo. Só que se essa empresa representar 2% do seu patrimônio, você perde 2% do seu patrimônio, entendeu? Ah, mas eu tenho uma empresa lá também que explodiu e representava 2% do meu patrimônio também. Eu vou ganhar só o referente àquilo. Tudo bem, mas aí tem essa convexidade aí do mercado que não tem limite para cima, o limite é só para baixo. Então essa ação, justamente por você, ou qualquer ativo que seja, geralmente as ações são as que têm um potencial de retorno mais explosivo mesmo. Então essa ação que vai subir aí e fazer diferença na sua carteira, é lógico que não dá para comparar com o caso de você ter tudo nela. Só que justamente pelo fato de você estar diversificado, você não vai ficar querendo vender aquilo. Aquela ação pode chegar a representar 20% da sua carteira, só com a valorização dela. Porque existem ações aí que aumentam 1.000, 10.000 vezes no longo prazo. São exceções também, lógico, esses retornos assim, totalmente fora da curva não é toda empresa. Mas isso quando você tem uma carteira muito, muito madura também, né? Porque senão os aportes vão corrigindo as diferenças aí, né? Justamente, uma valorização espontânea e abrupta de um único ativo dentro da sua carteira vai desbalancear ela temporariamente, e à medida que você for aportando em outros ativos com dinheiro novo, você vai rebalanceando. É uma das premissas, inclusive, da Baster.com, que tem um sistema lá de rebalanceamento. Não se trata, né, bom lembrar, de rebalanceamento com venda. Você não vende nada para rebalancear, você só vai com os novos aportes rebalanceando e mantendo a carteira diversificada e protegida. Eu acho que vale a pena, nessa questão do rebalanceamento, citar aí o efeito de imposto, né? Acho até que você, Zusa, sabe explicar isso melhor, porque existe um incentivo para os fundos de investimento fazer o rebalanceamento com venda, porque eles não pagam imposto sobre ganho de capital. O fundo de investimento, você sempre vê eles falando, né, que eles estão rebalanceando a carteira, mas eles têm um sistema de come cotas, né? O imposto dele é semestral sobre o ganho, não é na venda do ativo. Então, para o fundo é muito diferente. Ele faz o rebalanceamento e ele não tem aquele gasto ali de quanto que é o ganho? É 15% que você paga? É 15%, né? 15%. Na venda acima de 20 mil. 15%. Aí é para quem tem mais dinheiro também. E o rebalanceamento fica complicado para a pessoa física. Vamos dizer, se um dia você quer ser grande, né? Eventualmente você vai ter que parar de rebalancear. Isso aí não funciona muito bem, não. É mais para fundo de investimento, para quem é muito grande. Vender as que estão na frente e botar nas que estão atrás. O detalhe também é o seguinte, que quando você está bem diversificado, embora você percentualmente, em termos percentuais, você possa ter uma grande diferença, ali em termos absolutos, talvez aquilo não vai te fazer ter esse tipo de pensamento que muitas vezes é influenciado por emoções. Então você chega lá e olha, poxa, eu estou com uma ação aqui que está representando 20% da minha carteira e o objetivo nela, o objetivo de patrimônio que eu quero ter nela, na verdade é 5%, é 4 vezes mais. Poxa, aí se você está mal diversificado, você já pensa em realizar aquele lucro. E quando você está bem diversificado, você suporta, né? A grande questão é você suportar as variações. A gente não tem problema em somente suportar quedas no mercado, a gente também tem problema em suportar as altas. Se você compra poucas ações em um mercado de alta e você fica nessa preocupação de que você tem que vender, tem que realizar o lucro, muitas vezes mesmo, você vai deixar de ganhar os lucros extraordinários que as ações podem te trazer por ter vendido muito cedo. Isso é o que mais acontece,
Você vê lá um retorno de longo prazo de uma empresa em 20 anos, 40 anos. Tem um exemplo bem simbólico da empresa americana The Home Depot, que é tipo uma Leroy Merlin lá dos Estados Unidos. E ela deu em 40 anos 1.000.000%. É fato, não estou falando mentira. 1.000.000% de retorno em 40 anos, composto. Ou seja, como é que você aguenta? Como é que você fica vendo aquilo subir, subir, subir sem parar? Eu não E o consigo nem calcular o que que é 1.000.000%. Se você colocou R$ 1.000 nela, o que que você tem no final? 10 milhões. $100 se transforma em $1 milhão, ou Depois qualquer de coisa. 40 anos. 1.000.000% é 100 transformar em 1 milhão, basicamente. Quer dizer, 40 anos. E fora também, né, a questão adicional aí, que nesses 40 anos ela passou uns 15 anos de lado. Veja você, não é simplesmente, pô, em 40 anos ela deu 1.000.000%. Isso é um número que você está vendo na tela, mas se você passar 40 anos com um ativo desse, e você olha lá, tipo, você tem, sei lá, R$ 1.000 nesse ativo, passa 15 anos, você continua tendo uns R$ 1.000 nesse ativo. E chega no intervalo aí de alguns poucos anos, ele dispara e sobe absurdamente. Eu vou fazer um comentário aqui, eu tô até infeliz de fazer esse comentário, porque vai parecer que eu li só um livro na vida, né? Mas o Peter Lynch, ele é muito famoso porque ele administrou um fundo lá, né, nos Estados Unidos, e a rentabilidade histórica do fundo dele, se eu não me engano, durante a gestão dele, de 10 anos, foi 30% ao ano, em média, que é um negócio absurdo, né? Ele pegou crise, ele pegou alta, ele pegou vários momentos da Bolsa Americana, e o engraçado é que ele relata que pouquíssimos cotistas do fundo dele receberam esses 30% ao ano que ele teve de benefício, porque as pessoas realmente não aguentavam. As pessoas, em momentos de crise, elas tiravam, em momentos que tinha subido muito, elas tiravam. Então, elas não aproveitaram todo esse ganho no tempo. E quem se beneficiou disso aí, bizarramente, foram pessoas que esqueceram que tinham dinheiro no fundo. Então, que ficaram do começo até o final, pegaram todos esses 30% ao ano maravilhosos aí. Aí não se Zusa, não, preocupa. não é uma questão de o único livro que você leu. É só o último livro que você leu. Então você lembra mais, as histórias estão mais frescas. E é o Peter Lynch, né? E é o Peter Lynch. É muito bom, cara. Recomendamos aí a leitura de Peter Lynch. Então, gente, a Home Depot é um exemplo. E a Microsoft mesmo, mais conhecida, é um outro exemplo de uma empresa que ficou mais de uma década parada no mesmo lugar, depois disparou, e hoje você também vai ver o retorno histórico dela de longo prazo, e é uma coisa absurda, cara, é uma coisa que eu falo com muita certeza que o sujeito que concentra não chega nesse nível de ganho, mas não chega mesmo, não tem condições. O sujeito tem que ser sobre-humano para chegar. Ele vai conseguir um lucro ali se ele for muito, muito, muito psicopata, sem emoção nenhuma. Um lucro de 500%, 1.000%. Porque o negócio chega em 10, 20, 30 mil% no longo prazo. E se você tiver concentrado, cara, como é que você aguenta ver aquilo subindo sem parar? É igual o Bitcoin. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se aquilo vai cair tudo num dia, se aquilo vai derreter, se aquilo é uma especulação, é uma bolha, principalmente porque você não está ali estudando de perto para saber se o mercado está realmente precificando a empresa certo, ou se aquilo é uma euforia. E quando você diversifica e protege, você não só protege, diversificando e pulverizando seu patrimônio em vários ativos diferentes, você não só se protege dos prejuízos, como você ganha coragem para entrar nas empresas, nos investimentos e permanecer neles. Não importa se está subindo 1.000%, se está subindo 10.000%, aquilo lá está lá no meu patrimônio, gerando retorno, e é para isso mesmo que está lá. Ou se está caindo 50%, né? Justamente. Porque você se expõe ao risco também com um pouco mais de despreocupação. Porque imagina se você dá all-in em alguma coisa e essa coisa cai 50%. Exatamente. Aí o movimento para baixo e para acontece. cima, tanto o movimento para baixo quanto para cima, quando você está concentrado, te leva ao desespero. É natural. Eu vi uma notícia hoje que parece que a MMX foi declarada falência e saiu de negociação, né? Então, cara, nossa, eu lembro de 2009, a galera dando all-in em OGX, MMX, né? Tudo IPO, já falou sobre isso.
Pensa, chega numa situação dessa, você tá com o teu dinheiro lá, você não pode mais negociar as ações. Eu não Virou dei zero all-in em mesmo. OGX, mas eu comprei bastante. Deu pra perder uma graninha. Mas é isso aí, gente. A importância da diversificação é que ela não só te protege nos prejuízos, mas ela também te dá a coragem, né, e a base para você não ficar desesperado psicologicamente nos seus investimentos. Emoções, elas realmente têm que ficar fora dos investimentos. E a diversificação, ela te ajuda muito nisso. Vocês acham que tem um limite para diversificação ou não? Que começa a virar bobagem, assim? Não, claro, né? Quando assim, o custo começa a ficar maior do que o retorno, né? Se querer diversificar demais, pode ficar muito caro, né? E trabalhoso. E Eu acho que tem trabalhoso também, verdade. eu acho que tem duas coisas aí duas formas de se ter um bom senso na diversificação para não levar a diversificação para ser uma coisa ruim. Primeira coisa é você não achar que você pode sair comprando qualquer coisa. Você tem que ter um mínimo de estudo, cara. Se você não quer estudar, não gosta, não tem o menor interesse em nada de investimento, cara, Põe na poupança. põe na poupança, põe Compra no fundo de fundo. ações, sabe? Dane-se. Na verdade, o que vai fazer diferença no seu enriquecimento é o quanto você poupa por mês e o longo prazo. Né? Você ter um pouco de estudo é importante porque é importante que a maioria das empresas, né, não precisa ser a grande maioria, mas que boa parte dos ativos que você tem na sua carteira sejam bons ativos, que no longo prazo vão tender a te dar um retorno. E aí vão compensar aqueles ativos que eventualmente você vai errar, porque todos nós vamos ter um percentual de erro nessa diversificação. Então tem isso. E tem a questão também de você, poxa, vamos falar um pouquinho mais para frente, né, mais por cima de diversificação no exterior também. Lá no exterior, se vocês não sabem, né, o mercado do Brasil é uma poeirinha perto do mercado financeiro dos Estados Unidos, por exemplo. Lá tem coisa de milhares de empresas boas, possíveis de se investir. Agora, poxa, montar uma carteira com milhares de empresas começa a ficar uma coisa inviável até tecnicamente. Como é que você vai declarar isso aí no imposto de renda? É praticamente o período todo da janela de Você declaração. tá no inferno, né? Você declarar um tanto de ação no imposto de renda. Não tem necessidade disso. Agora, o que se diz, o que a gente ouve muito dizer aí, de que é uma coisa boa de nível de diversificação? Que nenhum ativo individual passe de 2% do seu patrimônio. É um nível que se considera razoável, que te protege bem. Isso depende muito de cada um, né? Se você considera, por exemplo, que você é capaz de perder 5% do seu patrimônio sem se alterar, sem ficar perturbado, esse é o seu limite de diversificação acima do qual você não precisa ir. Então, esses 2% é critério teu aí. Pra mim, 2% é bem diluído, né? É bem diluído. É diluído, mas são 50 ativos, né? E eu acho que é importante falar, inclusive o Bola já falou, né? Mas 50 ativos não é meio muito? Ele começou falando de ações, mas depois ele trocou a palavra para ativos. E eu acho que é bastante importante a gente falar que existe um grau de diversificação por classe de ativos também. Se você coloca tudo que você tem numa única classe de ativos, é aquilo que eu falei do Ray Dalio. Você protege mais se as coisas são não correlacionadas. Então, as ações, por mais que cada empresa seja uma empresa diferente, elas têm um grau de correlação entre elas, né? Então, se você concentra um investimento só na classe de ativo ação, você não está usando o máximo possível da proteção pela diversificação. O ideal é você ter também outras classes de ativos, como por exemplo, fundo imobiliário, criptomoedas, talvez, quem sabe. Você pode ter imóveis, por que não? Títulos públicos, renda fixa. Então, existe uma variedade de possíveis ativos que as pessoas podem investir e que aumentam o grau de proteção da carteira como um todo. E isso também, ela pode ser utilizada em momentos de crise. Vamos supor que você tem um momento de crise em ações e algum dos seus ativos não sofrem tanto, né? Por exemplo, como o Bola citou, você teve uma crise no mercado brasileiro que depreciou as ações do Bovespa.
mas as suas ações do mercado exterior, elas, do mercado americano ou até outro, elas não desvalorizaram tanto ou sequer se desvalorizaram. Então, você tem uma proteção aí, né, em relação à classe de ativos como um todo. E você pode, inclusive, usar essa falta de correlação para momentos oportunos. Normalmente, crises geram oportunidades, né? Algumas coisas ficam muito baratas, porque as pessoas, no desespero e tal, o mercado acaba deixando alguns ativos a preços extremamente atrativos. Então, se você tem uma diversificação, você pode fazer essa movimentação, né? Aí, no caso, seria realmente um rebalanceamento de carteira, né? Mas aqueles ativos que não sofreram tanto, eles podem entrar nessas oportunidades que vão ser criadas na crise e você aumenta a rentabilidade da sua carteira como um todo. Então, fazendo a ponte com a pergunta do Zusa, né, em relação aos 2%, 2% são 50 ativos. Agora, se você pensa em 50 ativos só em ação, parece muita coisa, você vai ter 50 ações diferentes e tal. Mas quando você começa a diversificar em classes de ativos, esses 50 ativos, né, 2%, já não são um número tão absurdo. Porque, vamos supor, eu tenho 20 ações, tenho 15 fundos imobiliários, tenho 6 títulos, outras ações em dólar, tenho algumas commodities, tenho ouro, tenho cripto. Então, quando você passa a ter uma diversificação real, né, assim, de carteira, 50 não é um número tão grande. Mas demora para você ter 50, hein? Vai chão aí. Sim, a montagem de carteira, ela é uma coisa que leva tempo mesmo. Você não pode sair aportando em várias coisas no mesmo mês, até porque o custo começa a ficar muito alto, né? Exatamente. Você não vai conseguir entender sobre 50 coisas de uma vez, né? É muito Justamente. gradual. Mas é uma coisa aí que tem tem aí um trade-off, né? Uma coisa que essa palavra a gente tem a dificuldade de trazer ela para o português, mas é aquela coisa. Você precisa estudar menos quanto mais protegido você fica, porque tudo bem, eu tenho alguns ativos lá que eu estudo eles muito por cima, eu sei que são bons ativos, mas pelo nível de acompanhamento que eu faço, pode acontecer desses ativos ficarem ruins e eu nem saber. Mas eu tô com quanto esses ativos representam o meu patrimônio, eu estou aceitando essa condição. Aí é uma divergência pouquinho de filosofia nossa, assim, né? Mas, sim, é uma proteção estatística, né? A diversificação ela é uma proteção estatística. Mas tem uma divergência de filosofia aí, porque eu entendo que eu prefiro ter um pouco menos e entender bem sobre o que eu tenho do que ter tanto. Eu entendo o valor da diversificação, mas ter tanto simplesmente para você não precisar olhar tanto, eu prefiro olhar muito e saber bem, e ter um controle bom sobre o que eu tenho. Mas aí é uma questão de opção pessoal, né? Como cada um prefere acompanhar seus investimentos. É aquilo que eu falei. A pessoa, às vezes, ela tem tão pouco interesse por investimentos que ela nem vai querer saber de como que entra numa corretora e compra ação. Vai querer pegar o dinheiro dela, deixar numa aplicação lá e que outros façam esse trabalho para ela. Não quer nem mexer com isso, né? Então, realmente vai da filosofia de cada um. O que todo mundo tem que estar em mente é que a diversificação, ela protege o seu patrimônio. Em que nível? No nível que você quiser. Você pode proteger o seu patrimônio em termos de percentual de cada ativo. E aí, muito interessante aí a colocação do Maurílio, que você pode, a gente está falando aí de ativos em geral. Você pode ter outros tipos de ativos que não sejam só ações. Inclusive, quando a pessoa começa a aprender, né, sobre essa questão, isso aconteceu comigo, acontece com muita gente, que a pessoa começa a enxergar as ações como algo, uma ferramenta excelente de acúmulo de patrimônio e que existem várias empresas boas que você pode se tornar sócio. Um pensamento que vem naturalmente é o seguinte: poxa, eu vou ficar só em ações. Eu vou ficar 100% em ações, porque eu consigo montar uma carteira aqui com 20 empresas boas, essas 20 aí, cada uma vai representar só 5% do meu patrimônio, então é isso.
eu já estou diversificado, eu não preciso me preocupar. Só que a pessoa se esquece do seguinte, você pode ter um risco sistêmico, aí você pode ter um problema sistêmico, um problema que arrebente com todo o mercado do Brasil, todas as pode empresas. ter um exemplo bem prático. Você pode ter um coronavírus. Exatamente, alguma coisa que todas as empresas do país vão sofrer. Ou seja, o mercado de capitais e todas as ações vão sofrer muito. E aí, você vai aguentar ver todas aquelas suas 20 ações cair tudo? E é duro porque às vezes não tem estudo que suporte isso. Não tem você olhar um balanço e falar, poxa, tá caindo, mas pelo que eu tô vendo aqui, não é fundamentado. Até tem isso, mas no momento que o mercado tá ruim, você só vê notícia apocalíptica na mídia e os resultados das empresas realmente começam a piorar e você fica vendo aquilo o tempo todo, é difícil não entrar em pânico. Eu ia guardar isso para uma sardinhada, mas eu vou ter que comentar aqui, porque entre 2012 e 2016, eu vou te falar que foi muito difícil, viu? Porque você vê o mercado andando de lado e caindo, e você coloca dinheiro e o trem cai, e você coloca dinheiro e o trem cai, e no final você tem menos do que você colocou. E é importante que são anos, né? São anos de dificuldade. São 5 anos de dificuldade. E eu cheguei a comentar para vocês na época, falei assim, olha, gente, o mercado de ações está aí é só para enriquecer os donos das empresas, viu? O acionista só leva ferro. É duro, é duro. É duro, você fica desesperado, porque não é um negócio assim que você pensa, vai ser 2 dias, uma semana, um mês, é 5 anos ferrando, e você tá assim, não, agora vai e não vai, agora vai e não vai, então dói mesmo. É por isso que a visão tem que ser de longo prazo, né? E longo prazo é mais que 5 anos, é mais que 10. Acho que é por volta dos 20, eu acho que já dá para dizer que é longo. Então, é muito tempo, gente. Quem quer investir para ganhar um dinheiro, para tirar logo e gastar, realmente eu acho que não cai nem no conceito de investimento, né? Cai mais no conceito de aposta, de especulação. Agora, se você quer construir patrimônio, aumentar o que você possui consistentemente ao longo dos anos, aí sim, esses conceitos, né, de diversificação, de proteção da carteira, eles passam a ser muito importantes, porque você vai arriscar tudo que você tem em uma coisa só. Se der certo, tudo bem, você virou um milionário, mas a grande probabilidade é que você vai virar um podre de pobre. Justamente. Então, a questão da diversificação, ela também aborda você diversificar, não ficar só em ações, só em renda fixa, só em imóveis. Imóvel é bem mais seguro, tudo bem, mas também nenhuma concentração é boa. Então, a diversificação ela tem que também ser pensada não só entre ativos, mas entre classes de ativos. E hoje, no mundo que a gente vive, é muito fácil você diversificar, inclusive no exterior. Você hoje faz envios aí, graças à blockchain, que a gente já citou em episódio passado, você faz envios de remessas financeiras para uma instituição estrangeira, uma corretora fora, em questão de horas. E não é tão difícil assim você abrir uma conta numa corretora estrangeira. É talvez tão fácil quanto você abrir uma corretora aqui, só tem aquela barreira do idioma, é lógico. Mas você consegue fazer uma diversificação em moeda, porque a partir do momento que você manda para fora, você já está falando de uma moeda talvez mais forte, porque ninguém vai investir na Argentina, na Venezuela. Se você vai tirar o seu dinheiro daqui, você vai mandar para a Europa ou para os Estados Unidos. Então você está falando já de uma moeda melhor, mais forte, e você está falando de ativos, de boas empresas em outros países. E rapidinho, em relação ao dólar, eu acho que vale a pena frisar que o Bovespa e o dólar, eles têm correlação negativa. Então, a maioria das vezes que o Bovespa sobe, o dólar cai e vice-versa. A maioria das vezes que o dólar sobe, o Bovespa cai. Isso é aprendizado novo para mim. Então, assim, é algo que mitiga risco, né? Se você está exposto a ativos em dólar, não precisa nem ser a moeda dólar em si, né? Você comprar o dólar e tal. Apesar de que existe uma correlação entre a bolsa brasileira e a bolsa americana, mas mitiga riscos também. E aí, quando você tem uma diversificação entre classes de ativos, inclusive no exterior, você fica de tal forma protegido, você
acaba conseguindo mitigar essas reações emocionais que você tem em momentos de crise forte, quando você tem uma notícia que abala, que causa um circuit break na bolsa, quando cai mais de 10%, você acaba se afastando, conseguindo se afastar desses momentos de pânico e euforia do mercado que deixa o pessoal desesperado e faz as pessoas tomarem as decisões erradas. São as horas onde mais pessoas tomam decisões erradas ao mesmo tempo. Passando ao largo disso aí, Se não você tivesse consegue gente tomando aproveitar. decisão errada, eu não tava caindo, né? Do jeito que tá. Ou Não tava caindo subindo. 10%, 20%. Mas tem circuit break em subida também? Não, né? Só em queda, Não, né? não, Não, é que só em queda. às vezes a subida também é um conjunto de decisões erradas aí também, num excesso de compra que sobe artificialmente o preço, Mas por olha, exemplo. eu acho que vale a lição do grande Nathan Rothschild, que foi um banqueiro super bem sucedido aí, e ele ficou extremamente rico na época das guerras napoleônicas. E uma das coisas que ele falava era a hora de comprar ativos quando há sangue nas ruas. Realmente ele estava falando em relação à guerra, né, que as coisas ficam desvalorizadas e tal, mas a gente pode fazer uma adaptação e colocar em relação a crises, né? Então, por exemplo, é um exemplo muito recente que está na memória de todo mundo, que é o coronavírus. Quando o negócio começou a se espalhar pelo mundo, as bolsas derreteram ao longo do mundo inteiro. E aqui no Brasil ela derreteu muito. E foi um momento, vamos dizer assim, de sangue nas ruas, né? Inclusive de mortes, né? Porque foi uma doença bastante ceifadora de vidas aí. Mas os ativos, eles desvalorizaram mais do que deveriam ter se desvalorizado. Então, diversos ativos chegaram numa janela de oportunidade que dificilmente ocorreria em tempos normais. Então, se você tem uma certa diversificação, aqueles ativos que não sofrem tanto com esse tipo de notícia, você pode fazer um desbalanceamento, né? Você sai daqueles ativos e aporta nessas oportunidades de momento que surgiram aí com o sangue nas ruas. Seria um rebalanceamento. Seria um rebalanceamento. Mas assim, Já falamos para não fazer, viu, gente? a gente falou para não fazer aquele rebalanceamento de 3 em 3 meses, né? Tipo, recorrente, que você olha e analisa e tal. Mas isso é uma questão de oportunidade de sei lá, uma vez em cada Isso aí tem 5 no anos ou uma Cisne vez Negro em também, cada não tem? 10 anos, né? No livro do Taleb, Na Cinta Leve. Na que é Cintaleb. o Cisne Negro, que ele fala que eventualmente você tem que ter uma reserva ali para colocar nesses momentos, não é? Eu não sei, no Cisne Negro ele trata assim desses momentos imprevisíveis, né? E como que você, mas eu acho que é no Antifrágil que ele trata de como se defender disso. Eu li o Cisne Negro, mas não li o Antifrágil. Assim, do que eu conheço das ideias do Taleb, é justamente isso. Você deve ter o máximo, o grosso dos seus investimentos em coisas bastante robustas e seguras, que vão se movimentar pouco com crises, e um percentual pequeno em apostas mais arriscadas, em proteções, né? E aí, quando acontece um movimento catastrófico, um cisne negro, você faz uma transferência massiva das coisas seguras para as coisas arriscadas. O duro é ter o psicológico de fazer isso, né? Porque na hora que o mundo está pegando fogo ali, você tá achando que tá pegando fogo junto, né? Exatamente, é uma coisa difícil de fazer. É muito difícil, você não quer nem Psicologicamente, pensar nisso. Um pensamento muito matemático e desprovido de qualquer aspecto humano e psicológico. Mas o coronavírus, por exemplo, é algo assim que dava para você imaginar que a humanidade ia conseguir fazer uma vacina em tempo recorde, que as coisas poderiam voltar ao normal no horizonte aí de 1, 2 anos. Eu até achava que ia ser mais rápido. E eu fiz bastante desbalanceamento de carteira nessa época. Eu comprei bastante ação. Até fiz empréstimo, que isso pode virar uma história de sardinhada aí. Mas eu não recomendo. Mas deu certo, não deu errado, mas não precisava.
foi um momento de oportunidades, né? Tinham ativos extremamente desvalorizados. Mas você não sabe Eu quanto nunca tempo vai tinha demorar. visto naquele preço. Você não sabe, de fato, você não sabe. Dessa vez voltou muito rápido, ô Maurílio. Voltou em tempo recorde. Nunca tinha entrado numa crise e saído tão rápido igual dessa vez. Porque eu acho que todo mundo pensou nisso rápido. Na hora que passou aquele susto inicial, assim, de caiu muito, todo mundo falou, nossa, é agora, sabe? E quando vê, já tava lá em cima de novo. Foi rápido. Eu nem aproveitei, digamos assim, aquele vale profundo. Eu comprei um pouco tarde, quando as coisas já estavam começando a se recuperar. Mas ainda assim deu para aproveitar um pouco da subida. Até porque você não sabe quanto que é o Vale Profundo, né? Quando você tá vivendo ele. Sempre pode estar mais embaixo o Vale Profundo. Sempre pode piorar. Essa é uma lei máxima da natureza. Então é isso, né, gente? Eu acho que a gente já tá saindo aqui do diversificação. Acho que vale um episódio sobre os tipos de ativo, né? Já que a gente falou sobre diversificação aqui, eu acho que para frente a gente pode falar sobre o que existe aí, né? Em termos de renda fixa, renda variável, imóveis e etc. E eu acho que por hoje tá bom, né? Falamos bastante. Sim, foi um tema interessante, um tópico que a gente já citou várias vezes e demos um destaque maior. Acho que foi bem legal. É isso aí, até a próxima. Se cuidem. Um abraço aí para todos e pros podres de pobre. Falou.